E vamos discutir então o nosso tema, a PEC da blindagem. Primeiro, o nosso convidado é o professor Eduardo Grin, novamente agradecendo a participação. Professor, nós tivemos um momento curioso na história recente dos últimos dias aqui política do Brasil. O Partido Liberal, na Câmara dos Deputados, votou todo ele pela PEC da blindagem, né? Curiosamente, quando foi aprovado, e nós sabemos que PEC não precisa da chancela presidencial, foi ao Senado Federal e ficou claro que passaria primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, e já tinha sido dito que dificilmente seria aprovado, e o senador Horta Alencar assim o fez, seria aprovado. E por 26-0 não foi, e o presidente do Senado, regimentalmente isso é possível fazê-lo, né, arquivou, colocou na gaveta, graças a Deus, a PEC da blindagem. E o que causou para alguns estranheza é que o próprio PL, que votou unânime a favor, votou contra no Senado a PEC da blindagem. Eu pergunto ao senhor, professor Eduardo Grin, foi uma surpresa a resposta da sociedade à PEC da blindagem, por exemplo, as manifestações do último domingo? Bom, boa noite, Marco. Boa noite, professor Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Também é uma honra poder contribuir com essa discussão num programa tão importante como esse. Eu acho, Marco, assim, que a sociedade, ela vinha observando uma série de questões que vem acontecendo no parlamento que tem cada vez mais caminhado de costas para a sociedade. A sociedade, digamos assim, foi tolerando uma série de coisas. Ela foi tolerando as emendas do orçamento secreto, ela foi tolerando as emendas PIX, ela foi tolerando a maneira como o parlamento não tem trabalhado em prol de projetos da sociedade. Mas acho que a PEC da blindagem, assim chamada, ela ultrapassou todos os limites toleráveis pela sociedade. Porque significaria, nesse caso, que nós estaríamos criando uma classe de mandarins, inimputáveis sob qualquer ponto de vista, e acho até mais, acho que a PEC da blindagem, ela significaria um retrocesso não apenas em relação ao avanço que foi a emenda aprovada em 2001, para corrigir um erro da Constituição de 88, mas nós estaríamos fazendo um retrocesso a tempo do Império, onde algumas pessoas, por sua origem nobiliárquica ou por suas posses, por sua renda, estavam acima de qualquer critério republicano que iguala as pessoas. Uma república, todo mundo é igual perante a lei, e o Congresso imaginava que poderia criar uma classe superior. E acho, então, que este sinal ultrapassou limites máximos que a sociedade pôde tolerar, e as manifestações que nós vimos no domingo e ao longo da semana, elas certamente revelam, ou pelo menos eu tenho essa impressão, que o recado foi bastante claro. No entanto, acho que é importante lembrar que mesmo antes das manifestações do final de semana, o senador Horta Alencar já vinha todos os indícios de que a PEC dificilmente, nos termos em que ela tinha sido aprovada na Câmara, ela poderia ser aprovada ou ela seria aprovada. O que eu acho que aconteceu foi que as manifestações deram um empurrão final para que esse processo acontecesse, e o Senado, muito preocupado, evidentemente, com as eleições do ano que vem, nós teremos 2/3 dos senadores que vão renovar seus mandatos no próximo ano, e é importante fazer uma diferenciação entre quem concorre à Câmara e quem concorre ao Senado, porque o Senado o voto é majoritário, e são só 81 senadores. É muito mais fácil a população identificar, porventura, quem tivesse votado a favor dessa PEC escandalosa, essa PEC pornográfica, vamos dizer assim, comparado com 513 deputados que conseguem se tornar muito menos visíveis para a sociedade. Então, acho que, sentindo que o clima não estava bom diante da sociedade, e já havendo uma motivação que não era muito favorável à aprovação da PEC, o sinal que nós tivemos ontem do Senado me parece inequívoco, e pelo menos me dá a impressão que esta matéria não voltará à tona porque a sociedade está bastante atenta. Professor Paulo, a mesma questão. Foi uma surpresa para o senhor a resposta das ruas,
E a resposta da CCJ, do Senado, da sociedade, dos artistas, da sociedade civil, que parece que reapareceu em relação à PEC da blindagem? Boa noite, agradeço o convite. Boa noite, professor Eduardo também. Minha solidariedade ao professor Moisés também. É interessante que essas manifestações do último domingo, elas não foram marcadas a longo prazo, né? Elas foram muito espontâneas, né? Diferente, por exemplo, que a gente viu no 7 de setembro, que era já uma tradicional manifestação, né, da direita, de setores da extrema-direita, né? Então, as redes sociais conseguiram mobilizar bastante a população, muitos artistas se engajaram. Não se pode dizer que foi uma manifestação exclusivamente da esquerda, né? Existiam pessoas da sociedade civil, de vários órgãos também, isso foi muito importante, em defesa da democracia, contra a anistia, contra a blindagem. E hoje mesmo nós tivemos a publicação de uma pesquisa mostrando que a Câmara, entre os poderes, é o que tem a pior avaliação, né? Algo em torno de 70% de desaprovação, na verdade, né? O governo Lula subiu para 50%, o Senado também, o STF, acho que inclusive tem a melhor avaliação. Então isso é um sinal de que há um desgaste muito forte da Câmara especificamente em relação à opinião pública, né? Chegou-se ao limite. Curiosamente, faltando um ano para a eleição, isso beneficia muito o Lula, né? Então, à medida que a gente tiver essa balança, né, de quem sobe, quem desce nos níveis de popularidade, o Lula, não muito pelo mérito próprio, mas muito mais pelo escândalo, né, que a Câmara tem feito desde aquela situação do IOF, né, antes de julho, mais ou menos. Depois a questão da anistia, agora virou dosimetria, ou também a questão da blindagem, o voto secreto. Então, a Câmara esgotou todas as suas fichas desse jogo democrático. E pior, né? O grande projeto do bolsonarismo e do Centrão era angariar um candidato forte à presidência. Hoje a gente já vê o Tarcísio recuando, né? Percebendo que desde o uso da bandeira dos Estados Unidos, no 7 de setembro, aqui na Paulista, criou uma péssima imagem, não se sente apoiado pelo Bolsonaro, se vê criticado pela família do Bolsonaro, não tem candidato, não tem nomes hoje que a população olhe com confiança para eleger mais congressistas, muito menos senadores, né? Então, o Lula, eu diria, teve a sorte, né, de ter uma oposição muito incompetente na maneira que se manifesta e se pronuncia diante da sociedade, né? E as redes sociais tiveram esse papel importante, né? Antes, essas redes que eram dominadas pelos grupos de direita, hoje a gente já vê uma reversão, né? As esquerdas, os movimentos progressistas aprenderam a usar essas redes, mas também muito em função das falhas da direita, né? E o resultado é esse, né? A PEC da anistia deve sumir do mapa, literalmente. O Senado já afirmou que não vai levar adiante. A questão também que envolve a blindagem, muito menos. Isso reforça a ideia de que as instituições estão se reforçando democráticas, né? E hoje um interessante caminho, né, de participação política se dá através das opiniões emitidas nas redes sociais. Curiosamente, não temos visto os vídeos da extrema-direita, né, ganhando força. Nicolas Ferreira permanece relativamente calado, Malafaia também silenciado, Bolsonaro não pode se manifestar nas redes sociais. As últimas 3 semanas foram verdadeiros combos negativos para a direita, né? Desde a condenação do Bolsonaro, esses projetos que nasceram falidos dentro da Câmara a favor do Bolsonaro, e a vela no bolo, segunda-feira, que surpreendeu a todos, o discurso de Trump, né, anunciando alguma tentativa, né, de reaproximação com o Brasil e elogiando o presidente Lula. Eu diria que essa foi a gota d'água, né, do caráter mais envergonhado possível do bolsonarismo hoje no Brasil.